Pessoal, hoje a gente vai aprender a balancear uma reação de oxirredução. Então, como a gente aprendeu ano passado, quando a gente vai balancear uma reação, a gente tem que igualar o número de átomos, tanto do reagente quanto do produto. Só que a gente faz isso por tentativa e erro. A gente escolhe um elemento, bota o valor do coeficiente de balanceamento dele e vai fazendo tentativas e erros até a gente igualar os dois lados. Só que numa reação de oxirredução a gente pode fazer de outro método. Então, nesse método a gente leva em conta o NOx de cada elemento que está realizando a reação. Então, primeiro a gente define o NOx de cada um dos elementos da reação. Depois a gente tem que ver o que vai sofrer redução e o que vai sofrer oxidação. Então, depois que a gente define o que sofre redução e oxidação, a gente calcula o delta, ou seja, a variação de NOx tanto de redução quanto de oxidação. Lembra que esse delta ele é um módulo, ou seja, ele é sempre positivo. Então, a gente pega o delta de redução, utiliza como coeficiente do elemento que sofreu oxidação, e pega o delta de oxidação e utiliza como coeficiente do elemento que sofreu redução. Então, por exemplo, nessa equação aqui, a gente tem o KClO4 mais o alumínio formando KCl mais Al2O3. Então, a gente tinha o NOx mais 1, mais 7 e menos 2. O alumínio 0, o potássio ficou mais 1, não mudou nada, só que o cloro ele mudou, foi de mais 7 para menos 1. Então, o delta dele é 8. E o alumínio foi de 0 para mais 3, então o delta dele é 3. Só que aqui a gente tem um só, então é 8 vezes 1, 8 vezes a quantidade de elementos dele, só tem 1, então é 8. Agora o delta do alumínio, a gente tem 2 alumínios aqui, então o dele ficou mais 6. Então o delta de redução é 8, o delta de oxidação é 6. Então o Al2O3 sofreu oxidação e o KClO4 sofreu redução. Então a gente pega o delta de oxidação, utiliza no elemento que sofreu redução, e o delta de redução utiliza no elemento que sofreu oxidação. Então a gente vai e coloca 6 KClO4 e 8 Al2O3. A gente já vai ter esses dois coeficientes de balanceamento. Aí o resto é só a gente fazer por tentativa, que daí fica mais fácil. A gente tendo 8 aqui, a gente vai ter 16 alumínios, então é só colocar o 16 aqui na frente. A gente vai ter o aqui 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24, vai estar balanceado já também. Aqui o K ele vai ter 8. 8K, a gente coloca um 8 aqui na frente. O Cl vai ter 8, 8. Então vai ficar 6 KClO4, 16 alumínios, 8 KCl e... não, 8 não, perdão, é 6, né? 6 KCl e 8 Al2O3. Lembra que a gente pode ainda ir simplificando para que eles não sejam números divisíveis, ou seja, isso daqui a gente pode transformar em 3, esse em 8, esse em 3 e esse em 4, porque daí não ficam números divisíveis. Mas deu para entender como que a gente faz o balanceamento? Então, primeiro a gente define os elementos que